A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia na presença do nosso Deus, desfrutando das suas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam toda manhã sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de estarmos aqui juntos no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia, no nosso objetivo de estarmos lendo toda a santa palavra do Senhor no decorrer de um ano. Vamos então ao nosso compromisso de hoje, a este hábito saudável da leitura da palavra do Senhor, que traz saúde para a nossa vida espiritual. Estamos prosseguindo no livro de Ezequiel e estaremos hoje lendo os capítulos 41, 42 e 43. Então vamos juntos neste momento. A irmã Daniela é a sua companhia, seu estímulo para não estar deixando cair no esquecimento o seu compromisso, primeiro com Deus e depois uns com os outros, para podermos juntos trilharmos essa jornada. Quero chegar lá no final, juntinho com todos os irmãos e amigos que aqui chegarem, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando lemos a palavra do Senhor, estamos o honrando, estamos o adorando, porque isso é estar valorizando o que Ele tem deixado escrito para nós, para nosso ensino, para nossa meditação e crescimento espiritual. Então, com ela na mão, a nossa Bíblia Sagrada, vamos estar fazendo a leitura de hoje. Capítulo 41 de Ezequiel. Depois, o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão, era quadrado com 10 metros de cada lado e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos, encostados na parede do templo e em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora destes cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do sul. Vi em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro.
As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram todos forrados de madeira desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira e do outro lado a cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de largura por 1 metro de largura. Os cantos, tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Capítulo 42. Então o homem me fez sair do pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares, e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte deste edifício, havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos
uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede. O homem me disse: estes dois edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão nelas as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair do portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Capítulo 43. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito
Explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora, havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beirada, em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada, em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os degraus do alto ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse: homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir a ter a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os 2 sem defeito. Traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho, como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei.
Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor neste dia. Temos visto aqui que o Senhor dá continuidade aos detalhes do templo, novo templo que será reconstruído. Vemos que há algumas características diferentes da do templo de Salomão. Não há citação de alguns objetos utilizados no templo, mas nós vemos que o propósito do Senhor assim é que ele volte, ele torne a habitar no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor prometeu que restauraria Israel, restauraria como nação, eles retornariam para a sua terra e de novo construiriam o templo do Senhor, e o Senhor voltaria com a sua glória. Foi profetizado, foi mostrado e também profetizado pelo Ezequiel que a glória do Senhor foi saindo aos poucos do templo e da cidade de Jerusalém, mas o Senhor promete aqui que a glória dele vai retornar, a glória dele estará de volta. É necessário um novo templo, é necessário purificação, é necessário construir novas bases para que o Senhor venha e habite no meio do seu povo novamente. E o desejo do Senhor é estar no meio do seu povo, é estar com o seu povo. Assim o Senhor Jesus nos mostra o seu desejo para com a sua igreja, o seu povo, que é onde Ele está, possamos estar nós também. Por isso que Ele tem a promessa de voltar para buscar todos aqueles que nele creram, todos aqueles que lavaram os seus pecados, as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro de Cristo, Ele que nos purifica de todo pecado. Temos a promessa de habitar no templo celestial do Senhor. Aleluia! O templo, a sua morada, glória a Deus, e assim desfrutar da sua presença eternamente. Essa é a nossa esperança, a esperança do Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo santo. Vamos estar vigilantes, irmãos, vamos estar aguardando, vamos estar nos separando, nos santificando, que o Espírito Santo venha sempre a estar nos orientando, nos modelando, para que possamos estar em santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos santificar o nosso templo, que somos nós mesmos. Hoje somos o templo do Espírito de Deus. Vamos estar nos santificando, nos purificando de todo pecado diariamente, para que o Espírito Santo, a glória de Deus, não saia de nossas vidas e que possamos assim santificados, temos a garantia de estar na morada celestial e eterna do nosso Deus para sempre. Aleluia! Esta é a nossa promessa e a nossa esperança em Deus. Glória a Deus, para sempre, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, meus amigos. Deus nos fortaleça, nos cubra com as suas bênçãos, nos faça servos obedientes, servos praticantes da sua palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus e até amanhã, nosso compromisso marcado em nome de Jesus. E não esqueçam, coloque aqui os seus comentários. É sempre bom ver a participação dos irmãos, vamos nos interagir uns com os outros. Coloque um versículo que lhe chamou a atenção ou mesmo um pedido de oração, uma palavra de estímulo, de incentivo a cada um dos irmãos, porque precisamos perseverar no nosso propósito, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.